E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como passaram mais essa semana aí estudando o SQL Server? Tenho certeza que foi uma semana excelente. Tenho certeza que muitos de vocês continuam interessados em aprender os nossos Extended Events. E então vamos para mais um vídeo da nossa série Highway to Hell Extended Events. Hoje eu quero de novo pegar uma situação prática, uma situação em que eu realmente precisei montar essa sessão de monitoração e passar para vocês como foi feito, qual foi o escopo, o que eu precisava monitorar e o que eu consegui com essa sessão de monitoração, ok? Na semana passada a gente conversou sobre uma sessão de monitoração para encontrar erros dentro do SQL, certo? Erros críticos, erros mais simples, de severidade baixa até severidade alta, erros que poderiam comprometer a estabilidade e a performance do seu servidor de banco de dados SQL Server. Eu recebi um feedback muito bacana, muitos de vocês gostaram bastante do que eu falei na semana passada, trazendo uma situação real, trazendo uma situação do meu dia a dia para vocês. Então a ideia é que isso continue. Se você passou por uma situação em que utilizou ou precisou utilizar uma ferramenta de monitoração, que você tenha conseguido monitorar isso com os Extended Events ou não, que você tenha conseguido monitorar isso com o Profiler, passa pra gente, eu vou pegar o seu cenário, vou simular aqui no meu ambiente e vou transformar qualquer uma dessas monitorações em uma monitoração dos Extended Events. Acredito que isso vai ser muito bacana, acredito que isso vai deixar a nossa série ainda mais interessante e que vocês aproveitarão cada vez mais. Perfeito? Então vamos lá, gente. No nosso vídeo de hoje, eu quero montar uma monitoração relacionada a problemas de performance. Então nós já fizemos uma monitoração legal sobre queries que utilizam paralelismo, fizemos uma monitoração sobre erros do SQL. Hoje eu quero pegar uma situação bem específica de performance para que a gente consiga descobrir consultas que estão causando isso. Hoje eu vou montar uma monitoração com vocês para que a gente consiga identificar consultas que estejam causando o temido Sort Warning. Poxa, Vitor, eu nunca ouvi falar. O que é esse Sort Warning? Sort Warning, galera, é um alerta que a gente tem do SQL Server quando você tem um processo de ordenação numa das suas consultas e esse processo de ordenação ele acaba necessitando de mais memória do que o que foi inicialmente estimado pelo otimizador de consulta do SQL Server. Consequentemente, o que a gente tem? A gente tem a necessidade de continuar o processo de ordenação, possivelmente em outro lugar, porque a área de memória que foi estimada não foi suficiente, e com isso o SQL Server ele vai acabar utilizando o TempDB. E isso não é legal. Por quê? Bom, porque a gente vai perder performance. A gente está perdendo uma área de memória para uma área de disco, que é o TempDB. Então, o Sort Warning é um dos problemas, um dos alertas que a gente tem que ficar sempre atento, sempre ligado e tratar da melhor maneira possível. Perfeito? Então hoje eu vou montar com vocês aqui um pequeno cenário, um cenário bem simples, mas que vai servir de base para você entender como monitorar possíveis Sort Warnings. Ok? Então, o que eu tenho aqui no nosso script de hoje? Eu vou criar um banco de dados que eu chamei de HGWXE, né? Highway to Hell Extended Events. Então, eu vou criar esse nosso banco de dados na instância que eu estou utilizando com vocês. Tá? Dentro desse banco de dados, eu vou criar uma tabela dummy, uma tabela teste, onde eu vou colocar duas colunas, uma coluna identity int e uma coluna varchar de 8000. Então vamos lá, eu vou criar essa nossa tabela dentro do banco que a gente acabou de criar e vou inserir valores dentro dessa tabela. Vou inserir aí 200 vezes esse select, vou inserir aí 200 linhas na nossa tabela. Perfeito? Vamos lá. Legal. Então,
nós temos aqui o seguinte cenário, um banco de dados bem simples, com uma tabela de teste, onde eu inseri 200 linhas. Antes da gente criar a nossa sessão de monitoração, o script já está aqui pronto. Eu vou novamente utilizar o script para que você comece a se acostumar mais com a ideia de criar sessões de monitoração através de Transact SQL. Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês uma coisa bem legal, uma coisa bem interessante que você tem desde o SQL Server 2012, que é isso aqui. Olha só, eu vou fazer uma pequena variável do tipo tabela, vou inserir alguns resultados nessa variável e vou fazer um select com um group by. O plano de execução dessa minha interação com o SQL Server, eu vou pedir para que ele seja exibido. Você vai perceber que esse plano de execução ele causa um sort warning. Então olha só, no resultado do nosso plano de execução, a gente tem aqui embaixo, olha só, vou aumentar para que vocês enxerguem melhor, a gente tem um processo de sort warning. Isso é bem legal. Percebe que no operador de sort a gente tem um warning. Então o próprio otimizador de consulta está aqui alertando a gente e exibindo isso através do plano de execução de que essa nossa consulta ela precisou utilizar espaço a mais para fazer esse processo de sorte. Tanto que se a gente colocar o mouse em cima desse operador, a gente tem aqui uma mensagem bem interessante que é a seguinte, olha só, o warning. Esse operador precisou utilizar o TempDB porque estimou menos memória do que ele precisava. Então a gente teve uma estimativa de memória que foi menos do que o que realmente a gente precisava e por isso tivemos um sort warning. Isso em grande escala pode com certeza causar grandes problemas de performance. Então é bem importante que a gente consiga monitorar esse tipo de situação. Então, baseado nisso tudo que eu comentei com vocês, eu até quero indicar agora o blog do Fabiano Amorim. Fabiano Amorim é um cara que é referência aí na nossa comunidade de SQL Server relacionado a performance e tuning. O cara é muito bom, o cara é fera. Tá? Se você tiver interesse, eu vou colocar no final do nosso vídeo o endereço do blog. Sempre que possível acompanhe, ele fala muito sobre a parte de otimização de performance, sobre a parte de plano de execução. Então é um cara referência para quem tem interesse em conhecer mais sobre tuning. Beleza, gente? Eu deixo para vocês aí no final do nosso vídeo, depois que a gente terminar esse exemplo, vou colocar aqui para vocês o link do blog dele, para que você possa, caso tenha interesse, se aprofundar mais nessa ideia de tuning. Beleza? Eu aconselho que você faça. Todo bom administrador de banco de dados ou aquele que quer atingir a excelência com a administração de banco de dados precisa conhecer o processo de performance tuning. Eu acompanho sempre que possível o blog do Fabiano, gosto muito e vou recomendar para vocês também. Ok? Então vamos lá, eu vou fazer com vocês a nossa monitoração. Então eu vou criar aqui a nossa sessão de monitoração, que eu estou chamando de XE Sort Warning, certo? E o evento que a gente está adicionando é o evento Sort Warning. Sim, nós temos aqui na nossa package SQL Server o evento Sort Warning. Opa! E dentro desse evento de Sort Warning, eu estou pedindo algumas actions. Certo? O que eu estou pedindo? Eu estou pedindo o nome do banco, estou pedindo o script, ou seja, a query que está executando e causando o Sort Warning, e, importante, o nome do usuário. Uma das primeiras recomendações que a gente faz para qualquer ambiente de banco de dados é o seguinte: qualquer aplicação que vá acessar um banco de dados deve ter o seu próprio login e usuário. Beleza, gente? Por favor, evitem reutilizar login e usuário para várias aplicações. Porque no momento de estresse, no momento de monitoração, problema de performance, o fato de cada aplicação ter o seu próprio login
facilita para você identificar qual das aplicações está causando o problema de performance, está causando aí o gargalo no seu ambiente de banco de dados. Então, se você tem um login usuário para cada aplicação, nessa nossa monitoração, a gente consegue identificar qual é a aplicação que está causando mais sort warning. Olha isso. Não reutiliza, né, login para aplicações diferentes. A minha sugestão para vocês é segmente o máximo possível. Poxa, Vitor, eu tenho uma aplicação só na minha empresa. Tá, mas essa aplicação tem módulos? Essa aplicação ela tem serviços? Tem. Então, para cada módulo, para cada serviço, tenta criar um login e usuário diferente. Isso vai facilitar demais a sua administração. Isso vai facilitar muito o seu processo de troubleshooting. Beleza, gente? Isso é uma dica que eu quero passar para vocês, porque vai ajudar muito mesmo. Vamos rodar essa nossa sessão de monitoração. Eu vou criar essa sessão, tá? Então, criei a nossa sessão de monitoração. Ela está criada aqui, ó. Então ela encontra-se aqui dentro dos Extended Events. Está aqui, ó. XE Sort Warning. Eu vou startar, porque inicialmente o padrão é uma sessão de monitoração que está sempre parada. Então eu vou dar um Start Session, certo? E vou pedir para verificar os dados conforme eles forem aparecendo na nossa sessão de monitoração. Então vamos lá. Pronto, nosso cenário está pronto para monitorar. Eu vou novamente causar aquele processo de sort warning. Então eu vou executar algumas vezes essa nossa query. Perfeito. E vou acompanhar aqui no Live Data que já temos alguns resultados. Então, olha só. Tivemos sort warning. Temos o nome do banco de dados. Temos a query que causa o sort warning. E temos também o usuário. Olha isso, gente. Com essas informações, você pode focar melhor o seu cenário de troubleshooting. Poxa, Vitor, eu estou percebendo aqui que o usuário que está causando os processos de sort warning é o usuário que a galera pediu para os servidores de reporting service. Então, todo o relatório do reporting service, quando bate numa base de dados minha, utiliza esse login e esse user. Perfeito! Então, você já tem aí o principal causador desse processo. Então, você investiga um pouco melhor. Pega a consulta, investiga qual é o relatório, tenta melhorar essa sua consulta. Beleza? Para você perceber como isso facilita no seu processo de troubleshooting. Tá? E temos aqui muita informação. A gente tem um tipo de warning que é extremamente crítico. Tá? Pode causar muito problema de performance. Beleza? Então, de forma bem simples, de forma bem rápida, a gente pediu para que fosse monitorado todo o processo de sort warning do nosso ambiente. Beleza, gente? Essa também foi uma monitoração que eu usei recentemente no meu dia a dia. Precisei fazer esse levantamento, deixo essa monitoração salva e tá lá. Precisei, eu inicio. Inclusive, essa é uma pergunta que a galera tem feito, que é, poxa, Vitor, o que você faz? Você cria a sua sessão de monitoração e você deixa ela sempre startada? Ou você, toda vez que precisa, vai em Sessions, New Session e sai criando? Então, olha só, gente, essa é uma pergunta bem legal. Você pode trabalhar de duas formas, tá? Você pode deixar a sua sessão de monitoração já criada, ou as suas principais sessões de monitoração já criadas no servidor, só que paradas. Lembra que se você não tomar cuidado, os Extended Events geram muitos resultados e você pode ter uma monitoração que possa até encher um disco, caso você esteja direcionando o seu target para um event file. Então, como é que eu estou trabalhando atualmente? Inclusive, quero ouvir a opinião de vocês. Se você trabalha de outra forma, se você tem outra sugestão, me manda. O que eu tenho feito hoje em dia é criado a minha sessão de monitoração e deixando ela pronta, exatamente do jeito que vocês estão vendo aqui no meu ambiente. Não estou utilizando a sessão de monitoração, eu venho aqui, ó, botão direito, Stop Session.
Está parada, não está consumindo mais nada, não está monitorando mais nada, ponto. Tive algum problema, alguma reclamação de lentidão, algum cenário que eu quero avaliar? Simples, poxa, eu quero pegar então possíveis cenários de deadlock, botão direito, Start Session, começo a monitorar. Pego a informação e novamente paro a minha sessão. Então eu tenho tentado trabalhar dessa maneira e até esse momento tem funcionado muito bem para mim. Eu tenho criado as minhas sessões de monitoração, deixo ela pronta e starto caso eu precise de uma monitoração agora, mais atual. Beleza? Mas eu tenho colegas que estão guardando o script da monitoração. Se a gente clicar com o botão direito em cima da monitoração, a gente pode criar o script. Então, eu tenho alguns amigos que têm guardado esses scripts. Poxa, preciso criar uma sessão de monitoração. O cara vai lá, executa, cria, monitora e depois apaga a sessão de monitoração. Então, são maneiras diferentes de você trabalhar. O que eu digo para você e indico que você tenha um pouco mais de cuidado é: não deixe a sua sessão de monitoração ligada sempre se você não tem filtros eficientes. Porque você pode acabar gerando um resultado muito grande para você analisar. E pode acabar comprometendo performance. Pode acabar utilizando um recurso que você não esperava. Beleza, gente? Então, eu queria mostrar isso aqui para vocês. Foi uma monitoração que eu precisei fazer, que me ajudou bastante. Eu vou disponibilizar esse nosso arquivo lá no blog, para que você consiga pegar também, consiga repetir o cenário que eu fiz. E inclusive, como eu havia dito para vocês, eu vou colocar nesse nosso script o endereço do blog do Fabiano, caso você tenha interesse, tá? Vou fazer até melhor, eu vou digitar exatamente aqui para que você consiga copiar. Então, caso você tenha interesse de conhecer mais sobre planos de execução, está aqui para você. Esse é o endereço do blog. O Fabiano, como eu havia dito para vocês, é um cara extremamente competente, conhece muito da parte de performance tuning. Recomendo que você acompanhe sempre o que ele posta. Seu interesse é também mais a parte de tuning, não deixe de acompanhar. Beleza, gente? Outro cara que eu quero indicar para vocês e que eu acompanho sempre, que é muito bom também, fala bastante sobre performance tuning, é o Luan. O Luan é um cara muito gente fina, um cara bacana. Então você encontra esse pessoal no evento, tanto o Fabiano quanto o Luan, os caras estão sempre disponíveis. Quero compartilhar com vocês também o blog do Luan. Caso você tenha interesse, o endereço do blog é esse aqui. Tá aqui, gente. Esse também é outro cara referência aí na parte de tuning. Tem trabalhado bastante aí com a parte de memory, a parte de data warehouse também. Cara, muita gente fina. Então, vou recomendar esses dois blogs para vocês, porque o assunto hoje foi para essa parte de tuning, essa parte de análise de plano de execução, tá? Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, me manda, entre em contato comigo. Estou sempre à disposição. Quero novamente deixar claro aí para vocês que a série ela tem que atender você da melhor forma possível. Estou gostando bastante do feedback, estou gostando muito da participação de vocês. Continuem assim, continue dessa maneira, que com certeza os próximos vídeos, tanto sobre Extended Events ou quando a gente começar a nossa próxima série, serão show de bola. Galera, por hoje é só. Grande abraço para vocês, que vocês tenham uma excelente semana, de novo com muito problema, beleza? Assim a gente aprende cada vez mais. Grande abraço para vocês, uma ótima semana, até a próxima.